Olá, bom dia. Quero agradecer a Deus por esse privilégio. Estamos aqui começando mais um Em Casa com o Pastor e quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus nesse tempo aí que estamos tendo de dificuldades, lutas, todos nós de um mesmo contexto, circunstância, na verdade. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, eu creio que você conhece esse texto bastante mesmo, diz assim: Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, esse texto me leva a fazer algumas perguntas para você e me permita nesse instante. Como tem sido a sua vida nos últimos dias? O que tem marcado a gente nesses dias aí de pandemia, de lutas, adversidades, de informações as mais variadas possíveis, tristezas, angústias, ansiedade? Seria o cansaço? Seria o medo? Seria a insegurança, a ansiedade? Enfim, o que é que tem marcado as nossas vidas nesses últimos dias? É interessante que nesse texto, Cristo estava preparando os seus ouvintes para receberem um convite que ele queria fazer, um convite gracioso de Jesus. E essa passagem lida aqui, ela está dentro de um contexto maior, onde Jesus fala de alguns perigos que cercavam as pessoas, que impedia, aliás, eles de ouvir a sua mensagem. Por exemplo, ele falou do perigo de rejeitar a mensagem por causa do pregador. Rejeitaram, por exemplo, João Batista e a mensagem dele, e estavam também rejeitando a Cristo e o seu evangelho. Então Cristo estava divertindo aquelas pessoas, seus circunstantes, a multidão, sobre a dureza dos seus corações e os seus possíveis prejuízos. Mas também ele fala de um perigo de rejeitar a mensagem, apesar das grandes evidências, dos sinais que ela estava fazendo da manifestação do poder de Deus. Presta atenção numa coisa. Ele fala do exemplo de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, cidades que tiveram o maior privilégio de Jesus, porém não abriram o coração para o evangelho. O perigo também, ele fala do perigo também de rejeitar a mensagem por causa do orgulho intelectual. Por isso que no verso 25, ele fala, diz assim: Senhor, eu te agradeço, ele está orando ao Pai, e dizendo assim: eu te agradeço porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos e humildes de coração. E aí ele fala do perigo também de rejeitar a mensagem por não entender que Jesus é a expressão única da salvação. Então, não há evangelho sem Cristo, não há salvação sem a cruz, não há Cristo sem cruz. Então, a redenção ela está fundamentada na cruz de Cristo, não apenas na cruz em si, mas no que ela trouxe em termos de benefício da morte de Cristo ali por cada um de nós. E aí nesse texto, quando a gente fala da questão do orgulho intelectual, Jesus não estava enaltecendo a ignorância e censurando o conhecimento, mas ele fala daquele tipo de atitude que às vezes impede as pessoas de receberem esse evangelho, serem alcançadas por ele e transformadas por esse evangelho. Então, nesse dia, nesse tempo, aliás, eu quero compartilhar com você aqui que Jesus oferece para mim e para você e para as pessoas o caminho do verdadeiro descanso. E qual é o caminho do verdadeiro descanso, segundo essa palavra traz ao nosso coração? Como é que eu encontro esse caminho? Primeiro, eu preciso atender o convite de Jesus. Esse convite é universal, ele destina-se a todas as pessoas, de todos os lugares, de qualquer época, enfim, tribos, línguas, povos. Ele diz assim: vinde a mim. Então, Jesus não está te convidando para uma denominação, para uma igreja, para um religiosismo qualquer, mas esse convite é para você se entregar a Ele, uma relação pessoal e direta com Ele, para você discernir as suas canseiras, os seus enfados, as suas preocupações, aquele que está gerando peso na sua vida, e ir até Ele, para você ser
ser abençoado nesse convite, ou seja, receber o descanso de Jesus. Mas há uma segunda coisa: para nós encontrarmos esse caminho do descanso verdadeiro, eu preciso discernir a exigência de Jesus Cristo. Então é interessante que o mesmo Jesus que faz o convite, ele aponta para a exigência. Qual que é a exigência de Jesus? Aceitar uma relação pessoal com Ele. Queridos, muitas vezes nós transmitimos nossa relação, ou transformamos nossa relação num peso. A nossa relação com Cristo tem que ser leve, ela tem que ser abençoada. Então ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. E você fala: então, mas como assim? Porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Em outras palavras, ele não está dando a nós nenhuma condição de peso que nós não possamos suportar. Então, eu preciso ter uma relação pessoal com Jesus, assumir a minha responsabilidade com Ele, ou seja, tomando o seu jugo. Então, descanso não é não fazer nada. Descanso é quando eu entendo aquele que de fato vale a pena viver, as minhas motivações verdadeiras. E isso é descanso, é entender que tudo já está feito, eu não vou fazer nada, eu simplesmente vou multiplicar aquilo que já foi feito por Jesus e em Jesus por nós. E a terceira coisa, o terceiro caminho para encontrar o descanso é aceitar o desafio do aprendizado. Então, muitas vezes nós somos teimosos em nosso coração, achamos que não precisamos aprender mais nada. Queridos, o aprendizado com Jesus, com a palavra, ele é constante, ele é contínuo e ele é duradouro. Então, a cada dia eu me convenço o quanto eu ainda não sei da Bíblia, quantas coisas eu tenho que estudar, eu tenho que me dobrar diante de Deus em oração para compreender o que é que Deus está de fato falando ao nosso coração. Então, o aprendizado é um processo que às vezes é um processo doloroso, mas é necessário, porque Deus, através desses processos, Ele nos transforma segundo o caráter e a maturidade de Cristo. Então, nesse tempo que estamos aqui compartilhando com você a palavra, nós queremos dizer assim ao seu coração: tenhamos o cuidado de aprender com Jesus. Então, que o nosso descanso nele seja verdadeiro. E para isso, nós entendemos que é preciso atender o convite dele. Mas também é preciso discernir as exigências daquilo que Jesus Cristo faz ao nosso coração, que não são penosas e são leves, porque Ele nos ajuda a carregá-las. E, finalmente, aceitando o desafio do aprendizado. Tenhamos paciência com o processo, porque no final das contas, Deus certamente ensinará ao nosso coração para que ensinemos a outras pessoas também. Deus te abençoe, tenha uma boa semana e um bom dia na presença dEle. Quero orar com você. Senhor, nessa hora, nós queremos entregar o lar dos nossos irmãos, a casa deles, a família deles, para que nesse tempo, Pai, de luta, de dificuldade, eles encontrem, ó Deus, as suas almas descansadas na Tua presença. Que não haja, ó Deus, a preocupação excessiva nos nossos corações. Que, ó Pai, saibamos colocar tudo aquilo que temos, ó Pai, vivenciado no altar do Senhor, crendo que no Senhor fazemos, ó Deus, coisas grandiosas também. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.